Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai, na verdade, dar início ao estudo dos compostos inorgânicos, que é uma jornada bem longa. O estudo dos compostos inorgânicos, ele vai desembocar, né, na parte que nos mais interessa no vestibular, na parte de reações, né, reação de dupla troca, reação de deslocamento, as reações de óxido-redução, né. Reação é uma coisa que o vestibular gosta, tanto na orgânica como na inorgânica. Então, nesse bloco, a gente vai uma vez por semana trabalhar os compostos inorgânicos. E na outra aula, vamos trabalhar orgânico. Então, vocês vão recebendo esse conteúdo ao mesmo tempo durante a semana. É muito importante que vocês se organizem para poder estudar isso tudo, né? A gente sabe que o conteúdo vai ficando cada vez maior atrás da gente, né? E aí eu vou chamando muito a atenção do que é mais importante, do que é menos. O que essa parte vai fazer, né? Nessa primeira abordagem, o nosso objetivo é fazer isso aqui, ó. Trabalhar a teoria eletrolítica de Arrhenius. Se eu vou estudar compostos inorgânicos, eu preciso trabalhar a teoria que deu origem a essa classificação de ácido, base e sal. Basicamente é isso que eu quero fazer, né? Quando a gente fala em ácido que libera H+, base que libera o H-, isso veio da onde? Essa ideia de classificar um composto pelo aquilo que ele libera na água. Então, o conceito que a gente vai estudar aqui, eu diria para vocês que é um dos 3 mais importantes da química, porque ele vai ser importante na parte de equilíbrio, tá? A teoria aqui eu coloquei o Gatorade, na verdade, só para lembrar o termo eletrólito, né? Para a gente começar a discutir na aula, a gente vai partir de um ponto inicial, né? Que é a discussão do termo eletrólito, né? O que é eletrólito? A gente usa muito esse termo, por exemplo, na medicina, né? Quando uma pessoa, por exemplo, sofre uma desidratação, a gente fala que houve uma perda de eletrólitos, né? A desidratação, do ponto de vista fisiológico, ela não é envolvendo só a questão da perda de água. Quando você perde água, muita água, por algum motivo qualquer, você acaba perdendo eletrólitos, né? E o que são eletrólitos, gente? Assim, como é que a gente pode definir eletrólito? A gente costuma associar eletrólito a sais minerais, né? Se você pegar lá os isotônicos, né? Que vocês estão vendo aí, que inclusive tem até uma questão bem importante que a gente vai discutir depois, né? Não agora. Por que chama isotônico? Isotônico a quê? Né? Não sei se vocês lembram desse termo isotônico na biologia. O que são dois meios isotônicos? São meios de mesma concentração, certo? Bom, enfim, eletrólito a gente associa a sais, mas a gente vai ver que, na verdade, sais minerais, né? A gente vai ver que, na verdade, o conceito é maior. Tá? Então, a gente vai começar falando disso. O nosso objetivo em aula é fazer isso aqui, ó. Aí, pensando já em o que eu preciso saber para vestibular. Tá? Nessa primeira abordagem, como a gente vai falar da teoria de Arrhenius, eu preciso saber o que é um eletrólito e um não eletrólito. Essa é a primeira coisa. Tá? Esse conceito ele acaba resvalando, né? Resvalando na ideia. Peraí. Ele acaba resvalando na ideia de dissociação. Opa, tá difícil aqui. Ele acaba resvalando na ideia de dissociação e ionização, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar de força de eletrólito, que esse é um termo, esse tema, ele vai ser mostrado, a gente vai falar sobre ele em 2 momentos, hoje e lá na parte de equilíbrio, né? A gente vai falar de força, mas não vai explicar muito bem. Depois vamos classificar os compostos inorgânicos em funções a partir do critério estabelecido, tá? Essa é a primeira parte do assunto. E aí depois a gente entra nas outras coisinhas. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos, let's go. Aqui a gente tem uma figura que ilustra o experimento que deu origem à teoria eletrolítica de Arrhenius, né? Como toda teoria, né, como todo modelo, o modelo ele é construído a partir de uma hipótese, né, de uma observação, de experimentos, e a partir do momento que os experimentos confirmem a hipótese, a gente constrói o modelo, né? A gente falou sobre isso lá na parte de modelo atômico, não sei se vocês lembram. Bom, aqui o experimento funciona assim. O cara tem uma bateria, tem 2 fios conectados à bateria, um no polo positivo e um no polo negativo. Tá? Esses fios estão presos a 2 eletrodos, 2 placas, aqui, tá? De tal maneira que um eletrodo está conectado num polo da lâmpada e o outro também. Então é um circuito elétrico.
né? A bateria fornece energia, os fios conduzem a energia, e se houver passagem de corrente elétrica, se houver passagem de corrente elétrica, a lâmpada deve acender, né? Vamos lembrar que a corrente elétrica a gente precisa aqui fazer dar um spoiler, né, da física. Vamos lembrar da definição de corrente elétrica, né? Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas. Cargas, quando se movimentam, carregam energia, tá? Por meio de trabalho. Então, a ideia aqui é pensar o seguinte: a bateria fornece energia. Se houver passagem de corrente, a lâmpada acende. Só que a corrente ela vai ter que passar por dentro desse sistema. E aí você tem as 3 situações. Situação A: só água. Só água. Lâmpada apagada. Situação B: aqui eu tenho um composto iônico, né? Cloreto de sódio, tá? Cristal, em estado sólido. Mergulhamos aqui, enfiamos os 2 eletrodos no sal e a lâmpada apagada. Não houve passagem. Agora, se eu misturar sal na água, a lâmpada acende. Tá? Então, a partir desta conclusão, o Arrhenius, a partir desta observação, o Arrhenius montou a teoria dele. Tá? O eletrólito, aqui eu coloquei uma definiçãozinha bem simples, é toda substância que em água torna o meio condutor elétrico. É muito importante a gente entender isso. Torna o meio condutor. Quando eu falo meio, a gente está falando do meio aquoso. Então, o meio aquoso, ele, quando está no estado puro, não é um condutor. Quando eu coloco certas substâncias, ele se torna condutor, né? Então, a partir dessa observação, o que o Arrhenius vai começar a pensar? Bom, o composto cloreto de sódio não conduz corrente. Ok. A partir do momento que o composto é colocado em água, há algum tipo de formação ou de liberação de cargas elétricas. Então, a gente pode... E essas cargas elétricas que a gente está até vendo na figura, é que são os agentes condutores, né? Aqui, só fazer um parênteses nessa parte, porque ela é importante. Espera aí. Olha. Observa com detalhe que esses 2 eletrodos aqui, ó, eles representam um polo positivo e um polo negativo. Então, a bateria coloca um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. A gente vai aprender lá na física que quando você coloca 2 corpos com cargas diferentes, um perto do outro, além deles se atraírem, mas isso não é o caso, eles estão presos aqui, eles vão criar aqui dentro um campo elétrico. E campo elétrico é tudo aquilo de que uma carga precisa para se movimentar. Certo? Então, aqui, essa bolotinha verde são os íons cloro correndo atrás do eletrodo positivo. Essa bolotinha aqui positiva, a amarelinha, perdão, é o cátion sódio indo para o polo negativo. Então, esse movimento é que conduz... Isso aqui é corrente elétrica dentro da água. Né? Aí você fala assim, Dan, mas lá na física a gente aprende que corrente elétrica é movimento de elétrons. Sim, mas elétron conduz corrente por quê? Porque tem carga. Na verdade, a capacidade de conduzir, ela não é atributo do elétron. Ela é atributo de uma coisa maior chamada carga. Toda carga conduz. Né? Então, aqui você está presenciando uma corrente iônica. Ela não é uma corrente elétrica, literalmente falando, porque você não tem movimento de elétrons, mas você tem movimento de cargas, é uma corrente iônica. Então, na verdade, a gente pode criar um termo aqui, que é o termo que a gente usa muito, que é o termo solução, porque isso é uma solução eletrolítica. Né? A partir do momento que você põe o composto na água e o ambiente passa a conduzir, você pode falar para mim, Dan, é o NaCl que está conduzindo? É.
mas não sozinho. Ele só conduz porque ele está com a presença da água. Porque se fosse um atributo dele só, ele conseguiria conduzir. É claro que você fala assim, Dan, mas se eu aquecer o NaCl e derreter, eu também faço ele conduzir. Verdade. Não vamos esquecer da aula de ligação iônica, né? Todo composto iônico conduz corrente quando está fundido, tá? Por quê? Porque o processo de fusão também separa os íons. Então, o que ele descobriu de importante? Por que esse cara ficou famoso, o Arrhenius? Porque ele foi o primeiro químico que descreveu um processo que hoje a gente chama, né, de dissociação. Quer dizer, a água está quebrando o composto em partículas de cargas opostas. Cada carga vai para um lado. O cátion vai para o cátodo e o ânion vai para o ânodo, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever uma observação, ó. Observação. A condução elétrica se dá por meio de íons livres. Espera aí. A condução elétrica ocorre por meio da... Agora vem uma observação importante. Da geração ou liberação de íons. Tá? Podem tirar print dessa tela já, para a gente ir passando para frente. Porque o lance todo aqui é o seguinte, tá? Então quer dizer que a substância na água, ela de alguma maneira, ela se torna íons. Né? Eu quero chamar muito a atenção, porque em algumas situações, o termo é geração de íons. Em outras situações, o termo é liberação de íons. Tá? Que é basicamente o que vai diferenciar dissociação para ionização. A gente vai discutir daqui a pouquinho. Tudo bem? Se vocês tiverem algum questionamento para a gente começar a aula, tá? Podem mandar aqui. No stress. Aqui. Então vamos lá. Bom, nem todo composto é eletrólito. Todo mundo sabe que nem todo composto é eletrólito. Né? Muitas vezes, um composto que é colocado em água, ele se dissolve. Mas a gente precisa tomar cuidado em estabelecer uma diferença entre dissolver, dissociar e ionizar. Tá? Dissociar implica dissolver. O que eu quero dizer com isso? Só vai dissociar quem for solúvel. Quem não for solúvel não vai dissociar. Então parece que dissociar é um termo além de ser solúvel, né? Tipo, ele tem que ser solúvel e quebrar. Então, a gente pode representar a coisa de maneira bem grosseira assim, ó. Você tem compostos, imagina que isso aqui seja um composto, que quando colocado em água, vai se transformar numa parte positiva e numa parte negativa. Tá? Nota que eu escrevi água aqui em cima. Você tem compostos que vão reagir com a água e dar origem a um cátion e um ânion. Pode parecer que eu estou escrevendo a mesma coisa, mas eu chamo muita atenção de vocês para o seguinte. Ao escrever a água aqui em cima da seta, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, a água participa do processo, mas ela não é consumida. Ela é um meio.
tá? Aqui ela participa. E aí você tem situações em que a coisa acontece assim, ó. Você tem uma molécula que na água se quebra em duas partes. A gente escreve assim, ó. Vou fazer nos outros também, né, para ficar tudo igual. Ó. Aqui. Opa. Peraí. Vou fazer direitinho. Aqui. E. Eu tô colocando E, né? Mas é como se fosse um mais, tá? É que eu tô fazendo bem esquemático. Aquoso, aquoso. Pronto. Tá? São coisas totalmente diferentes. Aqui você tem, aqui é um processo onde a molécula também quebra, tá vendo, ó? Mas ela não gerou íon. Tá vendo? Depois eu vou dar exemplos para vocês entenderem com melhor isso. E você tem esse outro tipo de caso aqui, ó. Uma molécula que, quando colocada em água, simplesmente se dissolve. Ah, não, mais nada. Pronto. Você tem tudo quanto é coisa. Eu vou elencar alguns casos para vocês aqui. Bom, o primeiro caso, obviamente, eu vou pegar esse aqui, ó. Pronto. Aqui, água. Isso aqui é o que a gente vai chamar de dissociação. Depois eu vou escrever lá, tá? Vai dar uma definiçãozinha, depois com calma. Então eu tenho aqui, e aí começa a ser importante você perceber por que que a gente começou estudando primeiro ligação química, toda aquela partezinha mais de estrutura. Veja, aqui nós temos um tipo de ligação chamada ligação iônica. Então aqui você já tem um cátion e aqui você tem um ânion. O que que a água fez com isso? A água simplesmente separou aquilo que já existia. Ela separou, tá? Então ela não produziu íon. Não é um processo onde você teve geração de íon. Eu posso dizer que houve uma liberação de íons que já existiam, tá? Só que às vezes acontecem umas coisas meio bizarras. Por exemplo, veja, amônia. Amônia é um gás e é bem solúvel na água, que é polar, faz ponte de hidrogênio, então tem uma boa afinidade na água. Quando você coloca amônia em água, você pode borbulhar ela em água, ela vai se dissolver na água e vai fazer isso aqui, ó. Eu não estou escrevendo a reação do jeito mais correto, eu estou tentando simplificar um pouquinho, só para a gente poder discutir o que eu preciso. Ó. Olha aqui. Agora vamos olhar para essa reação e perceber duas questões. Primeiro, a água ela foi colocada na reação, então ela é um reagente. Então você tem que balancear contando com a água. Você vê, por exemplo, aqui desse lado você tem 5 hidrogênios, aqui você também tem 5. Beleza. Só que você nota o seguinte: a amônia não é uma substância iônica. Ela é uma substância covalente. Então ela tem geometria molecular, né, ela tem polaridade, coisas de molécula. A água, por sua vez, também tem coisas de molécula. Tem geometria, polaridade, né? Duas moléculas se transformam em íons. Tá? Beleza? Então, aqui você tem dois compostos que são eletrólitos. São eletrólitos. Ah, você pode falar que amônia é um eletrólito, Dan? Posso. Posso. Posso chamar a amônia de eletrólito, porque libera íon. Posso chamar o cloreto de sódio de eletrólito? Posso. Tá, e os não eletrólitos? Agora eu vou mostrar para vocês compararem. Quer ver um caso muito legal? A sacarose. Lá na biologia, né, vocês estudam a sacarose como sendo um disacarídeo, certo? Os disacarídeos são moléculas não tão simples, né? Eu posso quebrá-los em menores, que são os monossacarídeos. Um dos processos de quebra ocorre com a água, formando
duas moléculas, C6H12O6, que é uma de glicose, e C6H12O6, que é um isômero, que é a frutose. A frutose. Você fala para mim assim, houve uma quebra? Sim, houve uma quebra. Mas eu não vou dizer que é uma dissociação, não vou dizer que é uma ionização, porque eu não gerei cargas. Eu quebrei uma molécula em outras. E moléculas não conduzem corrente por um motivo muito simples, né, gente? Molécula não tem carga. Molécula é um corpúsculo, né? Você pode dizer que é um corpúsculo eletricamente neutro. Então não tem como isso aqui conduzir corrente, mesmo que seja na água. O problema não é esse, não tem carga. Então você pode dizer que a sacarose é um não eletrólito. Ela é um não eletrólito. Vamos colocar aqui, ó. Não eletrólito. Tá bom? Ah, mas como é que chama esse processo, então, Dan? Isso aqui é uma hidrólise. A gente vai falar que é uma hidrólise. A gente vai usar lá na orgânica, vamos falar disso lá, mais lá para a orgânica. Ok? E aí eu queria encerrar uma outra situação que pode acontecer quando você põe o cara na água. Que é o que acontece com o etanol, por exemplo. Né? Por exemplo, o etanol, C2H6H5OH, né? Ele tem uma solubilidade infinita na água. Quando você põe ele na água, ele simplesmente interage com a água. Ó, você escreve assim, ó. Ó. Pronto. Tá aqui. O que está acontecendo? As moléculas de água estão interagindo com o etanol não dissociou, o etanol não quebrou, não sofreu hidrólise, não, nada, nada. Ele está só lá, formando com a água uma solução. Então, aqui você tem dois exemplos de soluções não eletrolíticas, tá? Soluções não condutoras de corrente. Pronto. Soluções não condutoras de corrente, tá? Só um parênteses meio rápido. Esse conteúdo, gente, eu gosto de escrever os slides junto com vocês, tá? Vocês vão ver que não tem muita coisa assim pra gente figura. Ele é um conteúdo que você tem que ir com calma, desenhando, escrevendo, colocando as fórmulas, né? Porque enquanto você vai fazendo isso, você vai memorizando nomenclatura de compostos, tá? É importante a gente ter uma espécie de Wikipédia na cabeça de moléculas, tá? Nomes, se a molécula tem nome usual, se a substância for importante, de repente saber até de onde você consegue extrair ela da natureza, né? Técnicas de obtenção. Então tem alguns compostos que se cobra muito esse tipo de coisa, né? Por exemplo, cloreto de sódio, tá? Então é importante que vocês construam junto comigo as anotações. Tá? É claro que, tipo, tirar print da tela é importante, tal, porque às vezes você perde uma outra informação, mas eu confesso para vocês que aqui é um momento bem interessante de pegar o caderno e ir montando, tá? Porque senão a coisa fica, é muita informaçãozinha, vocês vão perceber. Bom, falando em print, se quiserem tirar print aí, fica à vontade. Pode falar, Edu. Manda ver aí. Da segunda reação, isso aqui é uma ionização, né? Essa daqui é uma ionização. Aqui, tá? Amônia é um eletrólito. Você vai dizer, por exemplo, que a amônia ela é um eletrólito que ioniza. Né? Esse aqui é uma dissociação iônica. Ó, dissociação iônica. Tá? Aí respondendo aqui o Edu também,
Essa quarta aqui não dá nem para chamar de reação, né? Não houve uma reação química. Porque você não mudou o etanol. Isso aqui seria mais um processo físico, tá? Então, e aqui, o que que você vai usar então para... é um processo físico, tá? Mas ele não tem nome? Não. Isso aqui é uma dissolução, na verdade. Né? Isso aqui é uma dissolução, literalmente falando, porque ele só dissolveu. Né? Por exemplo, o NaCl, para que ele chegue nesse ponto aqui, ó, Edu, ele tem que primeiro dissolver. Então, o NaCl sólido, ele vira aquoso, né? É colocado em água, e aí sim, no momento que, por ser solúvel, ele consegue dissociar. A gente vai perceber o seguinte: quanto mais solúvel o composto for na água, mais ele conduz corrente. Vocês já imaginem por quê, né? Já imaginem por quê, tá? Beleza. Ok, já, então acho que já respondeu. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó, aqui é o resumo do resumo, né? Para a gente começar a fazer os recortes importantes. Então, a gente entendeu com detalhes, né, a questão de gerar íon. Então, aqui, ó, gera íon. Gera não, perdão, desculpa. Aqui, libera íons. Dissociação. Porque já existem os íons aqui dentro, ó. Aqui a água participa do processo e transforma a molécula em íon. Então ioniza. Tá. E os outros não conta porque não são eletrólitos, né? A gente não está falando deles. Tá. Então aí, resumindo, quem dissocia? Quem ioniza? Né? E aí vem esse outro quadro. Né? Só dissocia, gente, só dissocia quem já é iônico. O íon já está pronto. O que a água faz é separar. Tá? Quem são esses compostos de interesse para nós? Né? Os sais e bases. Tá? Dentro da teoria do Arrhenius, são esses dois, tá? Que são os iônicos. Compostos moleculares. Aqui, gente, a coisa pega feio. Por que a coisa pega feio? Porque os compostos moleculares, você tem uma infinidade deles que ionizam na água. Acabei de citar aqui o caso da amônia. A amônia é um composto molecular. Você tem compostos orgânicos que na água ionizam, como, por exemplo, aminas, amidas, fenóis. Então, isso aqui vai atormentar a gente muitas vezes. O problema da ionização ele vai ser abordado outras vezes. Cada vez que a gente falar de ionização, vocês vão perceber que o assunto vai ficar mais difícil. Né? A primeira vez que a gente toca nesse assunto é aqui, na aula de Arrhenius. Mas depois a gente vai falar disso na teoria de Bronsted, nós vamos falar disso na orgânica, nós vamos falar disso na parte de equilíbrio, de pH, de sistema tampão. Então, aqui está um assunto que, na química, você não pode deixar de estudar, tá bom? Como a gente está na aula de Arrhenius, quem é que ioniza, por enquanto, na sua vida? Os ácidos. E aí eu vou colocar aqui e outros, que depois a gente discute. Tá? Como a gente está falando de Arrhenius, o nosso objetivo é ácido, base e sal. Ok? Beleza. Tudo bem até aqui? Posso trocar? Para a gente seguir. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho em detalhes da questão da dissociação. Tá? E depois a gente vai falar um pouquinho em detalhes da questão da ionização. Lembra que eu falei que o primeiro recorte é inserir a teoria na nossa cabeça. Então, você precisa entender o que acontece, né? Muitas vezes a gente perde em cursinhos a oportunidade de discutir esse assunto, porque geralmente no cursinho a gente começa essa aula, teoria de Arrhenius, ácido libera H+, base OH-. E a parte mais importante do assunto, curiosamente, não é essa parte. Porque essa parte é fácil, normalmente não é tão complicada. O problema é entender a diferença de um processo para o outro. Então,
Para você entender dissociação, é fundamental você lembrar de uma expressão-chave, que eu vou colocar ela aqui. Interações intermoleculares. Tá? Essa é a ponto-chave. Quando a gente estudou interação molecular, a gente classificou lá as interações, né? Ponte de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente e interação íon-dipolo. A gente estudou 4 interações. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina um recipiente só com água. Pensa aí, só água no recipiente, ok? Quando você tem um recipiente só com água, as moléculas de água estão interagindo, certo? Então, lá dentro você tem interações solvente. Que no caso da água são pontos de hidrogênio, né? Aquelas pontes que a gente diz que são fortes. Ok. Agora pensa no sal de cozinha. O sal de cozinha, ele tem interações cation-anion, certo? As interações cation-anions, eu posso dizer que são interações soluto, que é o Na+ e o Cl-. Essas interações, elas são muito fortes, mas extremamente fortes. Porque são iônicas, é ligação iônica. Não tem nada mais forte que atraia matéria, gente, nesse nível atômico, do que carga. Carga, positivo atrai negativo. Então a ponte de hidrogênio não chega nem perto de uma ligação iônica. Vamos lembrar isso. Ela pode ser muito forte dentro do universo dela. Quando você compara com o dipolo permanente, com o dipolo induzido. Agora, a interação ligação iônica é pauleira. Só que acontece o seguinte: mesmo esta ligação sendo muito forte, quando você coloca o íon na água, a água se aproxima do íon. Essa interação, ela é a interação ou interações, né? Tudo bem, vai. Soluto, solvente. Tá? Essa interação, ela não é a mais forte. Tá? Presta muita atenção que agora eu vou explicar um negócio meio difícil, tá? Então é assim. Qual interação de todas que a gente está vendo aqui é a mais forte? Ligação iônica. Aí você fala assim, Dan, mas espera aí. Se a ligação iônica é tão forte, como é que ela pode ser quebrada quando você põe o composto na água? É aí que está o pulo do gato. O que acontece é o seguinte: para você dissolver, você já percebeu que para dissolver um composto iônico você precisa sempre de mais água do que do próprio composto? É muito difícil você dissolver no geral. Mesmo aqueles que são solúveis, eles requerem muitas moléculas de água. Por quê? Porque acontece o seguinte: quando a interação íon-dipolo acontece, ela pode não ser a mais forte. Mas se muitas moléculas de água fizerem isso, sabe aquele ditado, a união faz a força? Se você chega uma hora que tem tanta molécula tentando puxar os íons, que a própria ligação iônica se rende ao processo. Vamos dizer assim, ó, tudo bem, vou dissolver. E vale lembrar que aí tem uma questão muito importante. Nesse processo da água envolver os íons, isso também só acontece porque esse processo estabiliza os íons, né? É como se a água isolasse o íon. Porque tem uma coisa que a física mostra, viu, gente? Carga elétrica detesta ficar sozinha. A tendência de uma carga elétrica é sempre ser atraída por uma de sinal oposto. Pode perceber isso, né? Então, por isso que pode perceber que é muito difícil. Você não vê corpo carregado na natureza. As coisas, macroscopicamente falando, elas são neutras, não são? Então, o que acontece? Tem tanta molécula de água interagindo com o soluto que as interações íon-dipolo somadas
ficam mais fortes do que a interação, ligação iônica. Tudo bem? É claro que tem muito detalhe nessa história que eu não estou contando porque eu não preciso saber, mas, por exemplo, mas então por que tem composto que é mais solúvel do que outro? Aí tem uma questão de entropia, tem uma questão de ΔG, que é uma outra situação que a gente nem entra muito nessa discussão, tá? Eu vou tentar fazer um pouco dela na parte de energia livre, lá na frente, mas já de antemão você precisa... O que eu estou te contando aqui é o suficiente, tá? Veja que eu estou tentando mergulhar na intimidade do processo, né? Porque a gente vem com aquelas frases prontas do cursinho, dissociação, sal que dissocia. Agora a gente está entendendo que para entender dissociação, precisa saber um pouquinho de interação molecular, tá bom? Vamos ler juntos aqui esse texto. Eu sei que é um textinho um pouco grande, mas dane-se. Eu grifei as partes em amarelo, então eu vou ler o texto e depois a gente volta nas partes em amarelo, tá? Eu faço questão de ler esse texto com vocês, porque isso aqui vai enriquecer bastante a química de vocês. Olha só. No processo de solvatação, lembra? A solvatação ocorre quando um íon é envolvido por água. Isso é solvatar. Tá? Interação íon-dipolo. No processo de solvatação, grandes perturbações nas interações solvente-solvente ocorrerão. Então, tipo lá, você tem as aguinhas interagindo solvente-solvente, aí você joga o sal. Quando você joga o sal, perturba isso. É isso que ele está dizendo. Como que perturba? Olha o que ele fala. Modificando significativamente a sua estrutura nas adjacências do íon. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, quando você põe o íon aqui dentro, as moléculas que ficam do lado dele ficam perturbadas. Elas meio que se desestruturam. Tá? Isso aqui, para quem lembrar desse conceito, tá, vai causar variação de entropia no sistema. E variação de entropia é uma das coisas que explica por que algumas coisas acontecem e outras não. Tá? Beleza. Aí olha que ele continua. Solventes que interagem fortemente com íons apresentam forças intermoleculares intensas. Por isso que a água dissolve íon. A água dissolve íon porque ela troca ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é uma força muito, vamos dizer assim, amiga de um íon. Amiga de um íon. A força de dipolo induzido não quer nem ver íon. Você já viu algum composto tipo sal dissolver em óleo? Não, né? Então veja, quando a gente fala do semelhante dissolve semelhante, é isso. Força de hidrogênio é uma força de alta intensidade. De quem que ela gosta? De forças de alta intensidade. Então a ponte de hidrogênio adora uma carga. Adora uma carga. Por isso que a água dissolve muita coisa iônica, né? Tipo, ela dissolve sal, dissolve base, o próprio sabão, né? Que é um composto iônico, tá? Bom, enfim, continuando. Entretanto, olha o que ele fala agora. Entretanto, se compararmos a intensidade das interações solvente-solvente, soluto-solvente e soluto-soluto, concluímos facilmente que a atração eletrostática, que é a ligação iônica, é a mais intensa entre as partículas, ou seja, íon-íon. Então, de todas elas, essa daqui é a pauleira. Agora, olha o que ele fala. Porém, existe um elevado número de interações íon-dipolo, que é a da água, atuando para cada íon. Como resultado, a energia de interação soluto-solvente torna-se grosseiramente da mesma ordem de grandeza da energia de coesão entre cátions e ânions. Sabe o que está escrito aqui? Ele está dizendo assim, olha, tem tanta água puxando que para os íons já não faz mais diferença ficar perto um do outro ou perto da água. A situação está praticamente a mesma. Né? Quando ele fala que a energia de interação soluto-solvente torna-se grosseiramente da mesma ordem de grandeza, ou seja, ela fica tão forte quanto a ligação iônica. E isso faz com que o sólido desmanche. Sacaram a ideia? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho bem louco isso. Pensar que é tudo uma questão de competição de energia. Então você tem lá uma força, que é a ligação iônica.
Se a ligação de polo e íon-dipolo ficar mais intensa, ou tão intensa quanto, a coisa acontece. É uma questão de viabilidade, né? Viabilidade. Tá? Tranquilo? Podemos trocar aqui o slide? Continuando, então. Vamos lá. Agora vamos para a questão da ionização. Bom, lembrando que ionização é um processo bem amplo, né? Quando a gente fala ionização, aqui nós estamos restringindo a falar de ionização na água, tá? Então, assim, tem outros solventes que podem ionizar? Tem, vários. Mas a gente não vai entrar nessa discussão, né? Porque, por que que eu estou frisando isso? Porque, às vezes, a gente, no intuito de aprender o assunto, acaba querendo ampliar. E isso é bom. Mas em alguns momentos não vale a pena. É perder tempo. Porque se a gente for ampliar essa discussão, não tem muito o que fazer, tá? Então, vamos pensar na água. E aí eu vou começar a questão dizendo assim, olha, por que que a água é fundamental na ionização? Porque a água vai atuar como um reagente. Então, a primeira observação que a gente vai fazer aqui é: a água atuará ou atua como reagente. E como a nossa ideia é fazer esses recortes, eu vou especificar muito bem o que a água pode fazer, tá? E aqui, gente, tá uma das coisas mais importantes para a vida acadêmica de vocês, tá? Essa questão da interferência da água com esses compostos. A água, ela pode atuar como receptora de H+, ou ela pode atuar como doadora de H+. Eu vou, obviamente, vou mostrar um exemplo de cada um, né? No caso da aula de hoje, o Arrhenius nem desconfiava disso aqui. Inclusive, eu estou dizendo, até assim, até bom frisar que o que eu vou contar para vocês aqui não faz parte da teoria de Arrhenius. Ah, mas então por que que você está contando? Porque se eu não contar isso agora, você vai achar que isso aqui é uma loucura. Como assim o ácido libera H+? E eu vou provar para você isso. Né? H+, gente, é uma estrutura que nunca, escuta o que eu estou falando agora, nunca foi detectada em água. Nunca. Não existe H+ em água. E basta você parar para pensar um pouquinho que você vai chegar à conclusão de que realmente é estranho dizer que tem H+ em água. Porque, gente, o que é um átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron, certo? Isso é o hidrogênio. Quando eu falo assim, H+, presta atenção. Se eu falo H+, eu estou falando de um cátion, um átomo que perdeu elétron. Ora, se o átomo perdeu elétron, o que sobrou nele? O núcleo. Como é que pode um núcleo existir, o núcleo de um átomo existir na água? Isso é impossível. É claro que eu tô fazendo esse comentário porque, assim, o Arrhenius, com os recursos técnicos que ele tinha, ele jamais iria pensar nisso, né? E isso vai também mostrando, para quem lembrar do que eu vou falar agora, né? Por que que é importante estudar outras teorias ácido-base? Porque quando a gente estuda a teoria de Arrhenius, a gente chega à conclusão que ela está incompleta. Ah, mas eu vou estudá-la porque existem informações que são úteis nela. Depois eu dou o upgrade, tá? Então, olha só, fazendo algumas considerações. Vamos começar falando da água como receptora. Bom, vamos pegar a molécula mais famosa. Bom, para o Arrhenius, o HCl é um ácido, certo? Ah, por que ele é um ácido, Dan? Porque ele perde H+ na água. Quando a gente for estudar os caso a caso, né, a gente vai definir tudo formalmente, tá? Como é que esse processo se daria? O Arrhenius acreditava
que esta ligação simplesmente se quebrava. O problema não é a ligação se quebrar. O problema é como é que eu vou conseguir justificar a presença desse íon na água. De fato, ele não existe. O que não significa que a molécula não perca o hidrogênio. O que acontece é que, primeiro, essa molécula ela é polar por natureza. Então aqui você tem, na região do cloro, um polo negativo, e na região do hidrogênio, um polo positivo. Né? Se a gente fosse atribuir um vetor momento de dipolo, a gente faria isso. Ó. Isso aqui é o vetor momento de dipolo. Tá? Lembrar também que este tracinho, na verdade, representa um par de elétrons. Tá. A água, por sua vez, também é um dipolo. Tem lá a geometriazinha dela angular, certo? Lembrar que o oxigênio é um elemento que tem par de elétrons sobrando, né, na camada de valência. Né? O que acontece? Como tem muita água, e água é o solvente, quando eu coloco o HCl em contato com água, essa ligação se quebra. Essa ligação aqui. Acontece que, no momento em que a ligação se quebra, aquilo que estava dando origem à ligação era um par de elétron. Esse par de elétron era constituído de um elétron do hidrogênio e o outro elétron do cloro. O que acontece é que quando a ligação estoura, o cloro ele pega o elétron do hidrogênio. Então acontece isso aqui, ó. Lembrar uma coisa, né? O cloro ainda tem mais 6 elétrons aqui na valência, né? Ó. Então o que acontece? O cloro ele sai com os seus 7 elétrons, 7 que já eram dele, e mais o elétron do hidrogênio. Eu vou sinalizar o elétron do hidrogênio de outra cor, para que nós possamos nos referir a ele. Ok? Agora presta atenção no negócio muito louco. Esse elétron verde não era do cloro. Ele era do hidrogênio. Então o cloro fica com uma carga 1 menos. Acabei de gerar um íon. Acontece o seguinte, o hidrogênio ele vai sair daqui na forma de H+, instável. Um hidrogênio sem elétron precisa de um par para se estabilizar. Então a água fornece um par eletrônico para fazer uma ligação dativa aqui, ó. E aí você gera isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui um par de elétron e o outro par de elétron ele vira uma dativa no H+. Tá? Essa carga +1 do hidrogênio, ela vai ficar presa nele, por quê? Porque ele acabou de perder um elétron que não era dele. Que era dele, na verdade. Né? Então, essa carga +1 aqui, ó, ela neutraliza o sistema. Ó, +1 aqui e -1 aqui. O que o Arrhenius foca muito na teoria dele? No H+. Ele fala, ó, ácido é qualquer coisa que solta H+. Ele presume que é o hidrogênio, por quê? Porque ele imagina, bom, numa ligação covalente polar, se alguém tiver que ficar positivo, vai ser o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio tem uma eletronegatividade baixa. Percebe a aula de tabela periódica aparecendo aqui? Percebe como as coisas vão se conectando lá para trás? Tá? Essa quebra, ela acontece com vários compostos na água. Né? Então aqui a gente vai dizer assim lá no futuro, né? Olha, o ácido doa hidrogênio. Doa hidrogênio. Não é bem um libera. Né? Ele doa porque tem alguém capturando esse hidrogênio. Tá? Esse aqui é aquele íon que vocês já devem ter ouvido falar, né? O H3O+, o hidroxônio ou hidrônio. Tá? Beleza? Tem mais coisas para contar, mas não vem ao caso agora. Tá?
Agora eu vou dar um outro exemplo, qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá? Em relação a essa questão da água receptora. Agora eu vou mostrar um exemplo onde a água vai fazer o contrário. A água vai perder o hidrogênio. A água vai perder o hidrogênio. Então vamos lá. Água doadora. Tá? Só uma coisa antes de eu passar para o doadora. Lembrando que para Arrhenius, isso aqui é ioniza. As outras coisas ele não fala na teoria dele, do que ioniza, tá? Para ele, ácido ioniza. Bom, doadora. Vamos pegar aqui uma molécula de água. E aí, obviamente, eu vou usar o exemplo da amônia. Aqui, ó. Aqui é a molécula da amônia. Eu tentei fazer uma piramidal, né, gente? Vocês me entendem, né? Ó, tá aqui. Então, eu tenho água, eu tenho amônia, tá? No momento que eu exemplifiquei para vocês esse caso aqui em cima, eu chamei muita atenção de que a água é uma substância que tem par de elétron, né? Por que eu chamei a atenção de vocês para isso? Porque o par de elétron é aquilo que o hidrogênio precisa para se ligar, certo? O que acontece é que a água pode doar hidrogênio também para moléculas que tenham, por exemplo, nitrogênio. Porque o nitrogênio, não sei se vocês vão lembrar, ele também tem par de elétron sobrando na eletrosfera de valência dele, né, na camada de valência. Então, o que acontece? O H+ sai daqui. Veja que nesse caso, galera, a ligação que vai ser quebrada é essa daqui, ó. Percebe que novamente o hidrogênio deu azar de estar ligado a um átomo que puxa elétron. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a ligação quebra, o elétron fica com o O. Ele fica com o oxigênio. Tá? Então, nesse caso, você tem isso aqui, ó. O hidrogênio vem para cá, ó. Ele faz isso, ó. Gruda aqui. Ligação dativa. Então, você vai ter N, aqui uma ligação dativa, com H+. Então, pondo mais um é mais H+, né? Aí, aqui os outros 3 hidrogênios que já existiam na amônia. Aqui, ó. Aqui um Hzinho, outro Hzinho aqui e outro aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o íon amônio, o famoso íon amônio, NH4+. NH4+. Tá? E o que acontece com a água nesse caso? O que acontece com a água? Gente, a água vira OH sem o hidrogênio, obviamente, e com uma carga -1. Essa carga -1 é fruto do elétron que ficou preso aonde? No oxigênio. Tá? Qual é o meu objetivo ao mostrar esses exemplos para vocês? É tentar colocar na cabeça de vocês, de uma forma bem fixa, que ionização não é um processo como a gente enxerga assim, ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar assim, ó. HCl dando H+, mais Cl-. Tá? Você até pode escrever isto, mas qual é o perigo de você escrever isso? Que você acha que isso é assim, tá? No vestibular, por exemplo, eles aceitam esse tipo de representação. Mas a questão é que, ao fazer isso, você acaba perdendo a oportunidade de entender. Por isso que muitos alunos entendem. O que eu mais recebo de reclamação desse assunto? Professor, eu entendo Arrhenius e não entendo Bronsted. É justamente por isso. Porque quando a gente discute Arrhenius, a gente não vai muito no cerne da coisa, tá? Ok. Deixa eu apagar aqui. Até aqui tranquilo, pessoal? Podem tirar os prints. Bom, então, o que a gente já meio que concluiu, né, até aqui? Bom, tem substância aqui na água
de alguma maneira, conduz corrente. Essa substância eu vou chamar de eletrólito. O eletrólito, ele conduz corrente porque ele pode sofrer processos onde uma substância libera íons que já existem, a dissociação, e outras substâncias, num processo bem mais complicado, que será discutido mais aprofundadamente lá na frente, que é isso que vocês estão vendo aqui, é a ionização. Afinal das contas, o que acaba conduzindo corrente são os íons. Agora, uma outra coisa que a gente tem que abordar, e aí já também situando no seguinte, né, já entrando na conclusão dessa introdução, essa primeira parte, né, inserir o ácido de base na teoria de Arrhenius, é falar um pouco do termo força de um eletrólito. Esse termo, assim como a ionização, ele vai voltar a ser falado lá na frente, né? Uma das coisas que a gente aprende que é muito importante é definir ácido forte, base forte, né? E aqui também existe um outro problema que atrapalha a vida de vocês. Vocês muitas vezes estudam esse assunto dando muita ênfase em decorar quem são os fortes e fracos. É um desespero, assim. Não sei por quê. Não sei de onde vocês tiram essa ideia que tem que decorar. É claro que tem que decorar, mas isso aí é o final. Depois que você entendeu o que é um eletrólito forte, um eletrólito fraco, aí você, beleza, preciso decorar aqui. Então, vamos lá. Para entender eletrólito forte e fraco, olha para essa figura. Aqui a gente tem 3 sistemas. Tá? Um sistema onde não há solução eletrolítica. E nos outros 2 sistemas aqui do lado, do meio e do lado, solução eletrolítica. Ponto. Só que acontece que, quando você faz o teste das soluções eletrolíticas em sistemas, a gente percebe que, em algumas situações, a intensidade da corrente elétrica medida varia bastante de substância para substância. Né? A gente pode citar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu faço o teste com 1 mol de NaCl, eu obtenho isso. Imagina que você pegue, por exemplo, 1 litro de água, tá bom? Coloca lá dentro 1 mol de NaCl. Então você tem isso aqui, ó. NaCl aquoso, 1 mol em 1 litro. Tá? Uma espécie de concentração. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos lembrar que 1 mol de NaCl são 6, 10 a 23 partículas, né? Agora imagina que no recipiente do lado eu também tenho 1 litro, o volume de 1 litro, só que ali dentro eu tenho ácido acético. Também 1 mol por litro. E aqui eu tenho água. Então, a partir do momento que você explora essa capacidade do eletrólito de conduzir corrente, você também vai perceber que existem capacidades diferentes de conduzir a corrente. Tá? Existem sais, como NaCl, vários. Existem bases, como NaCl, que você está vendo aí. Bases que conduzem bem corrente. Existem ácidos que conduzem bem corrente. Assim como existem os caras como ácido acético. Tem sal, que não conduz tão bem. Tem ácido, como ácido acético, que não conduz. Então, a primeira coisa que talvez você tenha que tirar da tua cabeça, se é que você teve essa percepção durante esse aprendizado, porque às vezes o aluno passa por isso e não fica com esse vício. Tira da cabeça que força tem a ver com poder de corrosão, força tem a ver com causar queimadura, esquece isso. O termo corrosão tem a ver com uma outra questão. Né? É que assim, a gente acaba criando algumas ligações na cabeça da gente que às vezes não vem de lugar nenhum, vem da gente mesmo, né? Então assim, você aprende lá, olha, ácido corrói metal. Tem ácido forte e fraco. Aí na nossa cabeça a gente cria uma associação. Então o ácido que é forte, ele corrói. Né? Outro erro que é muito comum
que vocês trazem, que é um erro muito grave, tá? Porque isso atrapalha você entender outras coisas lá na frente. É achar que ácido forte tem pH baixo. Ácido não tem pH. Quem tem pH são soluções aquosas, que podem ter ali um ácido, pode ter até um sal. A solução aquosa, ela pode ter um sal e ela tem pH do mesmo jeito. Quem tem pH não é ácido, quem tem pH não é base, quem tem pH são soluções aquosas, tudo bem? Então, assim, desconstruir tudo que provavelmente você deva ter construído do assunto. Então, o que sobrou? Afinal de contas, como é que eu posso definir força? Vamos escrever aqui. Capacidade de um eletrólito de, em solução, conduzir energia, conduzir eletricidade. Tá aí. Capacidade de um eletrólito de, em solução, conduzir eletricidade. Muito bem. Essa capacidade está associada ao quê, na verdade? Vamos fazer um paralelo com o assunto anterior, que a gente veio discutindo, antes de entrar na parte de compostos, que é a parte de estequiometria, né? Gases, aquela parte de cálculos. Vocês lembram que na estequiometria eu falei muito de, no final do assunto, assim, na teoria, né? De rendimento. Rendimento. Na vida real, nenhuma reação que ocorre, pode ser na natureza, pode ser no laboratório, nenhuma reação tem 100% de rendimento. E daí, Dan? E daí que a ionização também é assim. Tem ionizações que ocorrem com rendimento de 90%. Então, pera lá. Esta capacidade, ela vai se refletir por um rendimento do processo, pela eficiência. Então, vou escrever aqui, ó. Cada dissociação barra ionização ocorre com determinado rendimento. Rendimento. Tá. Este rendimento que a gente expressa lá na estequiometria em termos de porcentagem, certo? A gente a reação aconteceu com 70% de rendimento. Aqui também. Aqui também. Aqui, esse rendimento, ele vai ser chamado, na verdade, de grau de ionização quando o composto evidentemente ionizar, né? Estou falando, por exemplo, do caso dos ácidos, tá? Ou grau de dissociação. No caso dos compostos iônicos, tipo as bases, tá? E é basicamente isso. Então a questão é que o composto, por exemplo, poxa, eu joguei 1 mol de NaCl. Eu joguei 1 mol de ácido acético. Quer dizer, eu joguei a mesma quantidade de moléculas. Por que numa brilhou mais? Porque dessas partículas que você jogou de NaCl, uma porcentagem maior se quebrou. Quanto mais partículas se quebram, mais íons são gerados. Os íons são os agentes que carregam energia, né? Só para você entender em termos práticos do que eu estou falando, o grau de dissociação do NaCl, nessa concentração aí, 1 mol por litro, né, é 100%. É 100%. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, olha que situação bizarra. Imagina que você tenha
NaCl, que vai ser colocado em água. Você tem 1 mol de moléculas, não tem? Tá. Só que, e considera que 100% ioniza. Então você vai gerar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Quer dizer, você tem uma quantidade de íons de 2 mols lá dentro. Depois que todo o sal dissolveu, né? Mistura, mistura, mistura. Aí esse sal aqui vai embora, isso aqui desaparece, né? Isso aqui eu posso dizer que é a quantidade inicial, ó. O que eu tenho no final? Isso aqui. Agora, quando você faz isso com o ácido acético, a história é outra. Por quê? Porque de cada 100 moléculas de ácido acético, 5 ionizam. 5 ionizam. Então, olha como que fica a loucura. Eu vou representar o ácido acético assim, tá? Ó. Ó. Aqui, né? Aqui eu vou colocar aqui também. Esqueci, tá? Ó. Tá aqui. Olha a pauleira que vai acontecer agora, presta atenção. Eu coloquei lá 1 mol, não é, ó? Disso aqui. Isso no início. Vamos considerar que 5% ioniza. Se só 5% ioniza, quando essa reação terminar, você vai ter 0,05 mol de H+, certo? Perdão. Voltei aqui. Então, ó. De onde você tirou esse 0,05, Dan? 5%. Tá? E vou ter 0,05 desse cara. Isso aqui no final. Onde tem mais íon dissolvido? Percebem? O grau de ionização vai dizer para a gente a eficiência do processo. Ah, mas o ácido acético, ele é corrosivo, ele não é? Não importa. Essa discussão não tem nem que ser levantada nesse momento, tá? É a eficiência. A gente, de maneira simplificada, a gente categoriza, né? Quando você pensa nessa definição, você categoriza os eletrólitos em 3 grupos: forte, moderado e fraco. Tá bom? Forte, moderado e fraco. Por exemplo, um eletrólito como ácido acético, ele vai ser classificado como um eletrólito fraco. Um eletrólito como NaCl será classificado como eletrólito forte. Tá bom? Tudo bem? Então, assim, tentem não associar a questão da corrosão nem a questão do pH. pH tem a ver com a concentração do ácido e com outros fatores também, tá? Tranquilo? Perguntas aqui, moçada? Podem tirar print aí, tá? Para a gente passar pro... Esse último slide que eu vou passar para vocês é só para a gente, então, fechar essa discussão para entrar no estudo dos ácidos, bases e coisas do tipo, tá? Bom, vamos lá. Aqui. Bom, para a gente, então, encerrar a introdução da teoria de Arrhenius, eu vou definir agora, a partir do que a gente discutiu, as 3 categorias. Né? Talvez vale a gente lembrar aqui também uma coisa, tá? Óxidos também são considerados compostos inorgânicos, só que a gente não entra na classificação de Arrhenius para definir óxido. Tem uma outra questãozinha que a gente discute mais na frente, tá bom? Bom, vamos lá. O que é um ácido para Arrhenius? Vou escrever aqui, ó.
todo eletrólito que, em solução aquosa, libera cátions exclusivamente do tipo H+, então, sempre o cátion é H+, né? Só que a gente não pode esquecer de um detalhe, que lá na parte de ácidos vai ser importante para a nomenclatura. Além do H+, ele libera um ânion. Sempre um ânion, sempre acompanhado. Porque vamos lembrar que o ácido, ele era uma estrutura neutra, eletricamente falando, né? Quando você quebra uma coisa neutra, se uma coisa é positiva, a outra tem que ser negativa, né? Para atender aquela ideia do princípio da conservação da carga na física. Tá? Então eu vou escrever assim: ele libera cátions exclusivamente do tipo H+, além de um ânion genérico X-. Ânion genérico X-. Tá bom? Bases. Uma coisa importante, né? Aqui vamos colocar uma observação que na verdade não é o Arrhenius que fala isso, mas é bom você saber. Os ácidos, eles são substâncias moleculares. Não tem ácido iônico. Não existe ácido iônico. Ou seja, o termo correto para você descrever o processo é ionização. Ok? E as bases? Bom, bases vai na mesma linha, né? Todo eletrólito que, vírgula, aqui falta uma virgulinha, em solução aquosa, libera ânions, aqui ânions, né? Exclusivamente do tipo OH-. Certo? E aí vale a mesma coisa, né? Vírgula. Além de aqui, cátion genérico. Opa. Eu vou chamar de B+, tá? O cátion. O ânion eu chamo de X, o cátion de B, não tem lógica nenhuma, né? Mas tudo bem. E aí, gente, o critério o terceiro grupo, na verdade, é tudo aquilo que não se encaixa nessas duas definições. Né? Aí você fala, bom, mas o que não se encaixaria? Bom, você tem compostos que na água não liberam só H+, como, por exemplo, o NaCl. Tem compostos que não liberam só OH-. Então, os sais a gente vai classificar como sendo compostos que liberam pelo menos um cátion diferente de H+. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Por que a gente usa o termo pelo menos um cátion diferente? Porque tem sal que pode ter H+ na fórmula. Tem sal que pode liberar H+ na água.
tá? Então, mas mesmo assim ele é sal, porque a questão é exclusivamente. Para você dizer que um cara é ácido, ele só pode liberar H+. Se ele liberar H+ e um outro cátion, como por exemplo um sódio, um potássio, ele já é classificado como um sal, tá? E liberam também, né, pelo menos um ânion diferente de OH-. Tudo bem? Pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH. Até aqui tranquilo, pessoal? Perguntitas?